Israel sempre se destacou dentro da realidade do Oriente Médio como um país liberal. Não que não tenha gente conservadora por lá, mas o país em si sempre permitiu o voto das mulheres, nunca teve leis que diziam como elas deviam se vestir e tem até o aborto legalizado. Eu sou Anita Efraim, sou jornalista e fanática por futebol, e esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel. O que preocupa é que, agora, com a ascensão da extrema-direita, esses direitos das mulheres estejam em xeque. Eu sou o João Torquato, sou músico e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da antiga República da Iugoslávia. Nossa convidada de hoje é uma pessoa que já é de casa, vocês já conhecem ela aqui do Expresso Israel, já participou de outras vezes do podcast. E, é claro, eu estou falando da Daniela Creche, que é jornalista e correspondente do IBEM Israel. Dani, seja muito bem-vinda aqui ao Eu Com Isso. Eu que agradeço, fico muito feliz em ser convidada novamente a participar desse podcast. Eu achei que você tinha vindo outro dia, Dani. Eu fui ver a última vez que você esteve no podcast foi em março, mas é o hábito de sempre estar com você semanalmente no Expresso Israel, né? Ou eu ou o João. E Dani, você pode começar contando para a gente um pouco sobre essa questão de como eram os direitos das mulheres até dezembro de 2022? A gente sempre fala sobre aborto, mas a gente também precisa falar sobre a questão do divórcio, por exemplo. Tem algumas controvérsias nesse âmbito, né? Se a gente fala de mulheres em Israel, né, a gente tem que falar que tem algumas coisas boas também. Por exemplo, em 2018, uma empresa que faz índices de status de mulheres no mundo colocou Israel como oitavo país mais seguro do mundo para mulheres. Israel foi o terceiro país do mundo a ter uma primeira-ministra, que foi a Golda Meir. É um dos poucos países do mundo que tem serviço militar obrigatório para as mulheres, sendo que mais de 95% dos cargos são abertos para mulheres, inclusive combatentes. A expectativa de vida das mulheres é maior do que a dos homens, o que, na verdade, em todo mundo é meio assim, né? 84 anos para mulheres e 80 anos para homens. Enfim, tem muitas coisas boas, né? O percentual de mulheres nas universidades é 55%. Né, mais do que homens. Quer dizer, então, você tem muitas coisas boas em Israel também, que era, na verdade, o que a gente meio que lembrava e esperava que fosse melhorar, né? Esperasse que fosse cada vez ficar melhor. Mas aí, justamente, chegou esse novo governo, que é o governo mais direitista, ultranacionalista, ultra-religioso, né? Ultra-ortodoxo da história de Israel, e algumas dessas coisas começam a meio que dar passos para trás, até mesmo se a gente compara com as coisas ruins que existem, porque eu falei agora das coisas boas, mas tem muitas coisas ruins também. Então, por exemplo, a gente teve desde a criação de Israel uma coisa que é muito incongruente em 2023, que é o fato de que você não tem casamento civil em Israel, só tem casamento religioso, e tudo que é relacionado a casamentos, divórcios e falecimentos são cortes rabínicas, né? São, na verdade, nas mãos dos religiosos. Então, uma mulher, por exemplo, pela lei judaica, que queira se separar de seu marido, tá? Ela precisa do consentimento dele, não é que precisa de consentimento, ele precisa aceitar que quer a separação, e se ele não aceita que quer a separação, ela fica num limbo, um status meio de limbo, porque ela não pode separar sem ele querer, e se ele pode viajar, sumir, desaparecer, e ela vai ficar a vida toda, ou sei lá quanto tempo até ele reaparecer, que ela não pode casar de novo, ela não pode fazer outras coisas. Quer dizer, na verdade, para mulheres religiosas isso é muito importante. Mulheres que não são religiosas não se importam tanto, mas mesmo elas, né? Porque imagina que você seja uma mulher, eu quero me separar, né? Eu já me separei, por exemplo, eu me separei. Aí eu quero casar de novo, eu não vou poder casar, porque o casamento aqui é só religioso, não tem civil, e pelo estabelecimento religioso de Israel, eu ainda estou casada. Quer dizer, porque o meu ex-marido não aceitou. Tá? Isso se chama get, né? A mulher recebe o get do marido, e aqui em Israel, como não tem casamento civil, são centenas de milhares, dezenas de milhares de mulheres que ficam meio nesse status de limbo. Os homens que fazem isso, eles são
não é que, né, eles são realmente procurados pelos rabinos e eles podem, inclusive, ir para a prisão se eles não derem o gueto para a mulher. Mas muitos homens fazem isso de propósito e vão para a prisão. Entendeu? Quer dizer, então você tem essas coisas assim que é meio incongruente para 2023. Um país, né, a Startup Nation só tem casamento religioso e o religioso de um estilo só, que é a religião, né, o judaísmo ortodoxo, né, que é o judaísmo oficial de Israel. Então, isso é um problema grande, né? Quanto ao aborto que você falou, Israel também tá na coluna das boas notícias, né? Que é essa questão de que não é que o aborto seja liberado, o aborto em Israel não é liberado, mas existe uma comissão, né? Um comitê de pessoas que julga cada pedido e 99% das vezes eles aceitam. Quer dizer, então, na verdade, é uma coisa meio assim, proibido na teoria, mas na prática ele existe. Tá? E ninguém fala nada sobre isso. Eu achei até bom que no ano passado, quando teve aquela questão do aborto nos Estados Unidos, eu pensei que ia virar um issue aqui em Israel e não virou. Quer dizer, então, tem coisas boas ainda, mas essas coisas estão voltando para trás. Então, por que eu falei desse novo governo? Porque esses poderes que as cortes rabínicas têm em Israel estão aumentando. Esse novo governo está dando mais poderes para essas cortes rabínicas. E, ao invés de enfraquecer, porque a gente está no 2023, né? Quer dizer, deveria ter aqui pessoas que não são judias, pessoas que não são religiosas, poderem casar de outra forma. Hoje em dia, elas precisam casar no exterior. Né? Além de que em Israel também tem essa coisa absurda de que judeu não pode casar com não-judeu. Não pode, porque pela corte rabínica só judeu casa com judeu. Entre os muçulmanos, são as cortes muçulmanas que mandam, e também não pode casar muçulmano com judeu. Quer dizer, então, qualquer coisa que não seja aquele padrão religioso precisa casar no exterior, e aí depois é reconhecido pelo Ministério do Interior. É verdade, é reconhecido. Mas você tem que sair do seu país para casar, se você quer casar de outra forma. É uma coisa absurda. Então, elas estão recebendo, essas cortes, mais poder. Fora isso, a gente tem aqui a segregação de gênero em locais públicos que está aumentando, né? E esse governo, ele é um governo tão conservador e até retrógrado, né? Quer dizer, não é nem conservador, quer voltar para trás, né? Que ele tipo meio que faz vista grossa, ou o clima que esse governo gerou, né? De tantas pessoas mais radicais, né, do governo, fez com que esse ano a gente visse um aumento dessa questão da segregação. A gente viu recentemente umas meninas vestidas com roupa de praia sendo humilhadas em ônibus, mulheres dentro de ônibus também sendo obrigadas a sentar atrás, porque o homem senta na frente, mulheres que não puderam entrar em ônibus, porque o motorista, ônibus público, não era ônibus privado, ônibus público, quer dizer, de uma empresa privada, mas que tem que lidar com as regras públicas, né? E ela gravou isso, ela pergunta para o cara, posso pegar, você vai para o lugar tal e tal? Ele fala, vou, mas hoje é só dia de homem. Essa linha só leva homem hoje, que é absolutamente ilegal, né? Quer dizer, então você vê cada vez mais esse tipo de coisa acontecendo na sociedade, e é engraçado porque no começo do ano, quando teve o começo dessas manifestações contra a reforma judicial, que Israel está vivendo desde janeiro, né, já há 35 semanas, começaram a sair um grupo de mulheres nessas manifestações vestidas de vermelho, com aquela roupa vermelha do The Handmaid's Tale, isso. né? O Saia, né? E no começo, em janeiro, quando isso começou, fevereiro, todo mundo falava, que absurdo. Mas, quer dizer, não todo mundo. Algumas pessoas falavam que absurdo, mas o que tem a ver a reforma judicial com o status da mulher? E aí a gente está vendo aos pouquinhos que tem tudo a ver, e que tem tudo a ver elas realmente saindo, se manifestando, se vestindo como no conto da Aya. E Dani, uma das coisas, né, que se a gente for parar para observar, é que os governos de extrema-direita, né, pegar o exemplo último que a gente teve aqui no Brasil e nos Estados Unidos com
com Trump, tem traços machistas, né? A própria formação do governo tão masculina, né, com pouquíssimo número de mulheres, né, já é um alerta importante de que Israel vive um momento pouco propício para as mulheres, né? Tem essa relação aí também com o perfil de lideranças que o governo coloca também, né? Falta, enfim, representatividade, uma série de coisas, né? Totalmente, quer dizer, isso é uma das coisas mais latentes do passo para trás que Israel deu em 2023. Esse governo que tem agora é o governo, novamente, que eu falei, mais religioso, né, mais conservador, tal. Ele, de 120 parlamentares, 91 são homens. Quer dizer, você tem aí, sei lá, não sei fazer a conta, mas 29 mulheres, 120 é um quarto só, em vez de ter metade, né? E não era assim. O governo anterior foi o que teve mais mulheres no cargo, eu não tenho número agora, mas era uma coisa quase 50%. Tá? Então, você tem agora só 25% das mulheres no parlamento são mulheres, enquanto esse número já foi muito mais alto. Agora, o pior não é nem no Knesset, no parlamento, é o governo mesmo. Então, dentro do governo, você tem 34 ministros, dos 34, 26 são homens. Você tem só 6 mulheres como ministras, eu não sei fazer a conta, mas é uma coisa 10%, né? Quer dizer, é muito pouquinho mesmo. Já teve, como eu falei, no governo anterior e os governos que vieram antes, era muito maior essa proporção. Você tem, por exemplo, dos diretores gerais dos ministérios, que os ministérios têm os ministros, que é um cargo mais político, né? E tem os diretores gerais, que é um cargo mais técnico, O né? segundo escalão, que a gente chama, né? Exato, mas é a pessoa que, na prática, executa as coisas, né? Desses 34 ministérios, 32 têm diretores gerais homens, e só 2 são mulheres. E foi claro que nos primeiros meses que esse governo foi tomando, né, a partir de janeiro, fevereiro, uma a uma foram sendo demitidas para ter homens colocados em seu lugar. Tá? Quer dizer, então, realmente, a representatividade das mulheres caiu muito no governo, no parlamento como um todo também, porque teve um avanço dentro do parlamento desses governos, desses partidos mais conservadores, mas principalmente no governo, né? Quer dizer, você vê cada vez menos mulheres aparecendo, até porque você tem ministros e parlamentares da coalizão de governo que são muito religiosas, que são contra, inclusive, mulheres na política. Tem 2 partidos, que são os partidos ultra-ortodoxos, que é o Shas e o Judaísmo na Torá, que não tem uma mulher em suas fileiras. Uma mulher, eles proíbem. E não é as mulheres né, que votam nesses partidos, não todas concordam, não. Tem muitos grupos e movimentos de mulheres ultra-ortodoxas querendo, primeiro, ser parte desses partidos e poder concorrer a cargos públicos por esses partidos, ou fazer partidos só de mulheres ultra-ortodoxas. Até agora, elas não conseguiram. E Dani, agora eu queria entrar um pouco mais profundamente em alguns tópicos que você citou, né? Que a gente viu em Israel nesse último mês, agora, agosto, acontecendo esses casos de opressão na cara dura, sem nenhuma vergonha. Então, adolescentes reprimidas por estarem usando tops, nem é que elas estavam tipo de biquíni, era calça jeans e top, e aí motoristas mandando elas irem para trás, se cobrirem. Uma mulher que foi hostilizada por estar de biquíni num ônibus em Tel Aviv, que é uma cidade de praia, não é que a gente está falando, como você mesma disse, acho que no Expresso, né? Não é que ela estava passando por Mea Sharima, um bairro ultra-ortodoxo, desrespeitando as pessoas, não, ela estava em Tel Aviv e foi hostilizada por estar usando um biquíni em um ônibus. E a gente teve ainda um caso mais grave, que chegou a uma violência física contra a prefeita de Beit Shemesh. Eu queria que você contasse um pouco mais desse último caso e que você tentasse destrinchar um pouco quais são as sinalizações, né, do que estão acontecendo. Meio que eu fico com uma impressão, é uma expressão forte, né? Mas que as pessoas assim, estão saindo do esgoto, sabe? Que quando você tem um governo desses, as pessoas perdem o medo de assumirem essa personalidade, esses pensamentos machistas, e eu acho que é mais do que machista, é misógino, é de ódio à liberdade das mulheres.
Enfim, eu falei aqui, mas é para você comentar em cima. Não tem pergunta, mas fala aí, Dani, que absurdo tudo isso. Concordo plenamente. Ó, o caso da Lisa Bloch, a prefeita de Bexemes, foi muito recente. Ela estava em Jerusalém, ela foi visitar uma escola, uma coisa assim, eu não sei os detalhes do caso, mas e aí entraram no, no lugar, no carro que ela estava, quebraram o carro ficou totalmente saiu total loss, né, o carro, e ela foi realmente ela foi realmente atacada, né, por um grupo de ultra-ortodoxos. Ela é uma prefeita de uma cidade que é a cidade mais complicada, um símbolo dessa questão entre desse embate interno entre religiosos e não religiosos, porque essa cidade de Beit Shemesh já foi uma cidade secular, quer dizer, secular. Ela tinha prefeitos religiosos light ou até seculares, metade da população, mais da metade secular, ou então, né, religiosos mais light e tal e tudo. E nos últimos anos, com o aumento também da quantidade de filhos, né, que os ortodoxos têm e tal e tudo, ela foi meio começando a virar essa demografia da cidade, e ela começou a virar mais ultra-ortodoxa, que, aliás, é uma coisa que está acontecendo em muitas cidades, como Ashdod, como Tiberíades, tem muitas cidades que já estão meio que mudando a demografia na cidade, e aí os ultra-ortodoxos começaram a meio que tomar conta da cidade e exigir que a cidade fosse toda como eles querem. Então, começaram a colocar placa na rua, dizendo mulher por aqui não passa, sabe? Coisas assim, em lugares públicos. E começaram a ter prefeitos também que são ultra-ortodoxos. Essa prefeita, a Lisa Bloch, ela não é ultra-ortodoxa, se fosse, ela não poderia, eles não deixariam ela ser, né? Porque mulher não pode, tá, não sei o quê. Ela é religiosa, mas é uma religiosa não ultra-ortodoxa. E ela conseguiu, e foi, na verdade, uma coisa meio que as pessoas que são a favor dessa convivência entre todos os tipos, né, de religiosidade, né, ficaram felizes com ela sendo uma mulher em Beit Shemesh, sendo eleita para ser prefeita. Foi um bom sinal. Mas aí agora, como você falou, os ratos saíram do esgoto e ela está sendo atacada, entendeu, por os ultra-ortodoxos. Recentemente também a gente teve uma da cidade de Haris, que é uma cidade nova que tem no norte de Israel, que ela também tem esse embate entre seculares e ultra-ortodoxos que moram lá. Recentemente, alguns ultra-ortodoxos começaram a ir nos lugares que abrem no Shabat, no sábado, né, onde os seculares vão, por exemplo, parquinho de criança. Tem um parquinho de criança privado, né, dentro de um prédio, não é parquinho aberto, que abre no sábado. Esses ultra-ortodoxos foram lá e começaram a gritar e xingar e meio que usar de violência na frente das crianças, porque é Shabat, não pode abrir. E aí foi um escândalo, porque a cidade não é deles, entendeu? E é ilegal você dizer o que pode abrir e o que não pode abrir. Né? Tem todo um esquema aí que é decidido, entendeu? Você não pode chegar e falar assim, não quero. Então, é isso que está acontecendo. A gente isso coloca muito medo nas pessoas, e quando é religiosidade extremada, quando o extremismo religioso sai do armário, sai junto a misoginia, sai junto né, o impedimento de mulheres fazerem tanta coisa. Quer dizer, porque existe uma coisa intrínseca no extremismo religioso de que as mulheres têm um lugar específico. Esse lugar é na casa e fazendo tudo que tem que ser, que a religião manda. E, no caso da religião judaica ultra-ortodoxa, extremada, não estou falando que é tudo, tá? Mas sim, alguns ramos, né? As mulheres não podem fazer nada que seja público, não podem aparecer em nenhum tipo de propaganda na televisão, nem nada, não podem cantar em público, não podem falar em eventos públicos, tá? Quer dizer, então isso está começando a virar uma coisa mais quase que normal, não? Sabe? Ontem fulaninha cantou no exército e aí os rabinos saíram e aí exigiram que na próxima vez não tivesse mulher cantando. Na primeira vez foi um escândalo, hoje em dia é só mais uma vez que está acontecendo isso, entendeu? Inclusive, A Dani, não sociedade tenta é. lutar contra, mas está acontecendo cada vez mais.
E assim, as coisas elas vão escalando, né? Porque chegamos a esse ponto das mulheres sendo segregadas no ônibus, mas enquanto você falava, eu lembrava que a gente falou no Expresso daquele caso de que uma farmácia numa cidade ultra-ortodoxa cobriu rostos de mulheres em produtos que eram cosméticos femininos. Então, primeiro você impede rostos de mulheres aparecerem. Depois você impede as mulheres de usarem as roupas que elas têm vontade. Aí você impede elas de frequentarem espaço XYZ. E aí as coisas vão escalando, né? Não é do Exatamente. nada que essas coisas Mas acontecem. o aumento, né, digamos, da chutzpah, né, dessa ousadia dos ultra-ortodoxos que tentam dominar o espaço público, quando isso acontece, as primeiras que sofrem são as mulheres, porque são as primeiras que têm seus direitos cerceados, né? Tem a patrulha da modéstia, tem sei lá o quê, não pode andar ali, não pode ficar aqui, não pode entrar no ônibus. Quer dizer, são sempre as mulheres são as primeiras que sofrem quando essa religiosidade extremada vem à tona. Como você falou, né, Dani? São pessoas aí que, de fato, saiu do bueiro, né? A Anitta colocou aí também que deixou de ser questões ali setorizadas, né? Que, pô, você está indo ali em Meacharim, num bairro tão ortodoxo e tal, e você tem isso se espalhando por todos os setores, né, da sociedade ali, cidades, e inclusive espaços públicos, e assim, ouvindo tudo isso no só esse ponto que você colocou aí da patrulha da modéstia, não tem como lembrar de uma situação, né, muito infeliz também na vida das mulheres de outro país ali no Oriente Médio, que é o Irã, assim, me vem muito essas cenas, né? E E aí eu aproveitando, queria. João, antes de você seguir, tem um texto da Dani no nosso site exatamente sobre isso, vai estar aqui na descrição desse episódio. Exato, um texto muito bom, inclusive, é excelente. E aí, Dani, você já falou um pouco aqui no episódio, né? Mas eu acho que a gente não pode deixar de falar da reforma judicial proposta pelo governo e como que essa reforma pode atingir o direito das mulheres em Israel. Essa reforma judicial, na verdade, ela é o sonho dos partidos ortodoxos, tá? Quer dizer, a verdade é que quem apoia essa reforma judicial apoia por motivos diferentes, né? Cada um tem um motivo para apoiar. O Netanyahu tem um motivo de querer não ir para a prisão, de conseguir algum tipo de anistia para não ir para a prisão. Os ultranacionalistas têm a vontade de anexar a Cisjordânia ou fazer outras coisas contra palestinos, e os ultra-ortodoxos apoiam essa reforma judicial porque ela vai justamente ajudá-los a, sei lá, se existe algum evento público que eles queiram que não tenha mulheres tal e tudo, e aí alguma ONG entre na justiça, né, na Suprema Corte pedindo para que isso não aconteça, a reforma judicial em sua proposta maior, que eu não sei se vai ser aprovada, imagina que a Suprema Corte não possa influir, não possa criticar decisões do governo, que a Suprema Corte não possa nem criticar por aquela coisa da razoabilidade, né, da cláusula da razoabilidade, dizer isso não é razoável que aconteça, ou que, se realmente acontecer essa questão, essa proposta dentro da reforma judicial de que o parlamento pode inviabilizar decisões da Suprema Corte, pode acontecer sei lá, eles decidirem que no Exército, a partir de agora, mulheres não podem ser combatentes, mulheres não podem discursar em eventos públicos, não podem cantar no grupo de música do Exército, que é muito famoso, e aí as ONGs, né, de direitos humanos vão na Suprema Corte e falam que é absurdo, a Suprema Corte diz, não, realmente é um absurdo, não pode fazer isso, e aí o Knesset do parlamento vai lá e vota e fala, dane-se a Suprema Corte, o que a gente decidir é que está certo. Quer dizer, então, novamente, quando há esse tipo de governo extremista que vem à tona, as mulheres são quase, né, como eu falei, as primeiras a sofrerem. Esse tipo de coisa pode acontecer. Se a gente pensava no ano passado que isso era uma distopia que nunca poderia acontecer, hoje em dia, né, setembro de 2023, nem todas as mulheres acreditam que é possível
que seus direitos sejam cerceados num país que, até bem pouco tempo atrás, era considerado absolutamente progressista e liberal. Um país que está dentro dos moldes europeus, né? Que admira os Estados Unidos nesse sentido, né? de liberdade, de direitos humanos. Quer dizer, realmente uma coisa que há um ano atrás as pessoas diriam, não, isso está longe de acontecer, hoje já acreditam que é possível. Exato, e como você falou de distopia, até voltando, né, para essas mulheres que se vestiam do conto da Aya com as roupas vermelhas, para quem não está tão familiarizado, basicamente é uma série que é inspirada no livro Conto da Aya, que relata essa história fictícia, supostamente, de um país tomado pelo ultraconservadorismo. E aí, Dani, queria até te perguntar qual que é o papel dessas mulheres que têm feito esses protestos, porque, como você disse no início, elas estavam sendo consideradas exageradas, mas elas continuam nas ruas todas as semanas. Não sei se exatamente 35 semanas, talvez tenha começado um pouco depois, mas agora, infelizmente, elas tinham razão. Eu tenho certeza que elas preferiam ser felizes do que ter razão, mas parece que elas estavam certas, né? Não era alarde nenhum. Pois é, aos poucos, as coisas que em janeiro, fevereiro pareciam exageradas estão se transformando em temores reais, né? Quer dizer, essas mulheres, elas fazem parte de algumas ONGs específicas de mulheres, direitos das mulheres, são das mais ativistas do grupo de ativistas que a gente chama, né, da Força Kaplan, né, porque as manifestações acontecem numa rua chamada Rua Kaplan, em Tel Aviv, e virou já uma espécie de ONG, né, de grupo, né, que engloba várias ONGs, né? E dentro desse grupo da Força Kaplan, né, que organiza essas manifestações aos sábados à noite, os grupos de mulheres são dos mais ativistas, dos mais né, que estão lá sempre, todo fim de semana, tal. Muitas mulheres vão discursar, né? Tem muitas artistas mulheres que vão lá e cantam e falam e tal e tudo. Então você tem aí realmente as mulheres participando de uma maneira muito clara nessas manifestações, porque elas sabem que a liberdade delas está em jogo aí. Sempre que eu via as imagens, assim, né, desde o começo das manifestações, assim, de cima, né, você vê que cada vez que as manifestações seguiam e aumentando cada vez mais, né, e não tem como você olhar tudo isso que acontece e não fazer essa comparação e, enfim, como foi colocado aqui, os regimes, né, de extrema direita bambeiam aí para esse campo da misoginia agressiva, né? E, Dani, enquanto tudo isso acontece, né? Quem são essas lideranças femininas na política israelense e até mesmo nos protestos, né, que vem acontecendo em Israel? Tem uma ativista importantíssima, que é uma das principais rostos, né, um dos faces das manifestações contra a reforma judicial, que é uma mulher chamada Shikma Bressler, que ela é uma high-techista, tá? Ela é uma mulher né, dos negócios, que meio que parou a vida dela para fazer parte desses movimentos, tá? Então ela está sempre com a bandeira de Israel, né? A gente sabe, e ela vai e tem muitas outras mulheres que estão participando, por exemplo, a Orna Barbivai, que agora saiu, inclusive, do parlamento para tentar ser prefeita de Tel Aviv, que foi a primeira general do Exército. Ela foi, acho que foi 2015, 2016, que ela foi a primeira mulher a conseguir chegar ao ranking de general, ou uma coisa assim, e ela saiu do Exército e virou parlamentar, acho que do partido A Futuro, do Yair Lapid, se não me engano. Pode ser que seja do partido do Benny Gantz também, estou em dúvida agora, mas, enfim, ela está num desses partidos de centro-esquerda, né, bem liberal, tal e tudo, e ela agora saiu, como eu falei, para tentar ser prefeita de Tel Aviv, e ela é uma das principais vozes também desse movimento, né? Quer dizer, não tem nenhuma mulher que seja liderança da oposição que não está absolutamente investido nesse movimento,
né? Você vê muitas cantoras, como a Miri Messica, como a Karen Pérez, que inclusive está envolvida nessa questão da tentativa de demissão do diretor do Yad Vashem, né, do Museu do Holocausto, que Dani Dayan, né, que essa é uma questão que aconteceu semana passada, porque ela foi convidada para cantar num evento do Yad Vashem, do Museu do Holocausto, estão querendo demitir ele, o diretor do Yad Vashem. Por quê? Porque ela é uma mulher, foi convidada, né, que primeiro tem a misoginia aí, e segundo, porque ela é uma das vozes, uma das artistas que mais vão todos os sábados à noite ou falam claramente que são contra a reforma judicial. Então, o Benjamin Netanyahu ficou com raiva dela ter sido convidada para cantar num evento do Museu do Holocausto, do Yad Vashem, e quer demitir o diretor do Yad Vashem por causa disso. Quer dizer, então você vê que está tendo perseguição a opositores, principalmente tem a ver com mulheres, né? Quer dizer, porque se ela fosse um homem, não sei, talvez eu esteja aqui exagerando, mas o fato dela ser mulher, né, e uma super amiga dela, a Miri Messica, que também é outra cantora, ela deu uma entrevista, eu vi hoje, e ela falou: eu não estou nem um pouco chocada com isso, porque nós mulheres há muito tempo já não somos convidadas para cantar em eventos públicos, porque a sensibilidade dos religiosos, não sei o quê. Quer dizer, então, não é nem por causa das manifestações, é também por causa, principalmente, daquilo que a gente falou, da misoginia e do aumento da força dos religiosos e conservadores, né? Então, realmente, aí você vê mulheres com muita coragem liderando essa reforma, porque é como elas não têm outra opção, elas dizem, não temos outra opção, se a gente quer continuar vivendo um país democrático, progressista, liberal, que pelo menos os nossos direitos sejam, né, existam, a gente tem que lutar. É muito complicado. Dani, só para a gente fechar, uma curiosidade aqui, que a gente sempre fala dessa mudança de perfil de Benjamin Netanyahu, né? Nos outros governos dele, esse caráter machista aparecia ou é algo que tem mais a ver com essa nova coalizão dele? Olha, o Netanyahu um camaleão, né? Ele é uma pessoa que vai mudando de acordo com o momento e ele vai se moldando, né? Ele teve já, ele é o sexto, acho que é sexto governo dele. Cada governo teve um tipo de composição e ele meio que se adapta à composição de seus governos. Então, quando o governo ele é meio centro e meio centro-direita, meio centro-esquerda, meio centro-direita, ele faz mais esses discursos mais liberais, mais progressistas. Quando o governo é um pouquinho mais para a direita, aí ele começa a falar a língua, né, de seus membros da coalizão, né? Então, mas tem algumas coisas que, por enquanto, ele ainda não mudou de opinião, mas que nunca se sabe. Ele, por exemplo, quando há algum problema com a comunidade LGBT, não sempre, mas eu acho que recentemente teve alguma coisa relacionada aos ultra-ortodoxos, falando que LGBT não é ser humano, essas coisas assim, e o Netanyahu emitiu uma nota dizendo: não, aqui no meu governo o LGBT não vai sofrer, ninguém vai tirar os direitos da comunidade e tal. Então, tem certas coisas que ele ainda defende, né? Ele não fala claramente: sou contra mulheres. Imagina, a mulher dele ia matar ele, né? A Sara Netanyahu, que manda nele, ela ia acabar com ele, mas realmente ele adota a linguagem de sua própria coalizão, porque tudo que interessa a Netanyahu, a gente tem que entender isso, tudo que interessa a Netanyahu é sua sobrevivência política. E, mais ainda, ultimamente, não é só sobrevivência política, mas sua liberdade em termos judiciais. Ele não quer ficar atrás das grades. Então, é isso que interessa Nessa a ele ele. vai cedendo, né? Ele vai cedendo Ele, e mudando seus ele vai valores, né? mudando e Opiniões. vai falando a língua da sua coalizão na tentativa de se manter no governo, que esse governo não caia. Eu só quero terminar uma coisa que a gente não falou, que é muito importante também, que é o aumento das mortes de mulheres assassinadas por maridos, ou irmãos, ou gente da família, que é aquela história dos crimes de honra, né?
que acontece mais na minoria árabe israelense, mas também acontece fora da minoria árabe israelense, que também tem aumentado. Tem aumentado por causa do caos de segurança que está em Israel nesse momento, que a gente não entrou agora especificamente falando disso, mas é uma coisa que está aumentando. Já teve quase 160 pessoas da comunidade árabe israelense assassinadas esse ano em crimes de gangues e máfias, né? Quer dizer, uma coisa assim virou o Velho Oeste, a minoria árabe israelense, e, obviamente, no meio disso estão as mortes por crimes de honra, que são quando pessoas da própria família matam mulheres porque eles acham que as mulheres traíram, ou estão fazendo alguma coisa errada, ou vão, sei lá, teve uma recentemente, drusa, uma menina drusa, de, sei lá, acho que tinha 16 anos ou 18, uma coisa assim, nova, que foi assassinada porque era gay. Porque era gay e disse que ia assumir isso, e foi assassinada. Quer dizer, então você tem aí o aumento da violência, né, da violência contra os direitos das mulheres, mas também da violência mesmo de assassinatos e tentativas de assassinatos de mulheres e que estão aumentando, obviamente, com o aumento da violência como um todo. Eu queria só comentar que, de tudo que a gente falou aqui, traços das coisas ruins sobre as mulheres em Israel aparecem em 2 livros da Ayelet Gundar Goshen, em Uma Noite Markovitch. Tem essa história do gueto, que não tem nada a ver com a religião, mas como um artifício usado por um homem contra uma mulher. E no Despertar os Leões tem essa parte do crime por, em defesa da, muitas aspas aqui, honra. E fica aqui a curiosidade que este ano, 2023, se eu não me engano, o Brasil aboliu essa justificativa jurídica. O Supremo Tribunal Federal aboliu a possibilidade da justificativa de legítima defesa da honra. Dani, muito obrigada por estar com a gente. Então, a gente conversou com Daniela Kresh, jornalista e correspondente do IBM Israel. Mais uma vez, um prazer te ouvir tudo que você tem para trazer para a gente. E volte sempre, Dani. Eu volto sempre que vocês me convidarem. É um prazer. Mais uma vez, obrigado aqui também por estar aqui contigo no podcast, sempre muito bom. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para euconhiço@institutobrasilisrael.org. O Eu Conheço está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.